pessoal, bem-vindos a mais um UNS Growcast, o videocast do unsgrowbet.com.br. Estamos aqui para falar hoje do Mouse Guard RPG, Role Playing Game do Mouse Guard, que é o baseado nas histórias em quadrinhos criados pelo David Patterson, um dos autores do livro também. Né? Ele é o desenhista e roteirista desse universo de quadrinhos que conta a história de pequenos ratinhos que se portam numa sociedade meio medieval e lidam com os perigos do próprio mundo selvagem, outros animais. Né? E na parte de regras, que também escrevendo no livro, temos o Luke Crane, que são os dois autores aí do Mouse Guard. Vocês podem ver uma capa bem interessante com vários personagens do livro, tanto na capa como na contracapa. Né? Cada um deles tem um nome, alguns têm fichas internas aqui. Né? Tem essa sobrecapa que pode ser retirada, e a arte do livro é a mesma. O que modifica é que quando você tirar a capa, você tem aqui a parte interna, né, um mapa do mundo do Mouse Guard. Então isso pode ser muito útil na sua campanha, né, ou até mesmo para usar de screen, já que o livro ele traz essa possibilidade. Então acho que a primeira definição, como definir o jogo Mouse Guard, ele é como se fosse um RPG misturado com um conto de fadas. Até para se tratar de que os personagens sejam animais, né, os NPCs sejam animais, dá essa característica aí de personalidade, né, e até o fato de você controlar ratinhos, né, isso tem um apelo um pouco infantil. Então é um jogo já desenvolvido para que tenha seja talvez um jogo bastante introdutório. Né. Ele utiliza o sistema da Burning Wheel, e podemos ter a habilidade D6 System, né? Você tem uma dificuldade por uma certa teste, você pode ter vários tipos de testes serem feitos, você rola D6, tirando 4, 5 ou 6 no dado, é contado como um sucesso, né? E vários modificadores influenciam os seus testes. Então é bastante acessível, né, para crianças ou para um público entrante no RPG, até por não usar os outros dados poliédricos aí que a gente está acostumado. Né? Então, uma coisa interessante aqui, eu estou bastante acostumado com o RPG de Dungeons and Dragons, né, a própria estrutura de capítulos desse livro. Começa com o autor vai trazendo, explica alguns conceitos, explica às vezes um tipo de teste, um influência modificador, e fala, daqui 2 capítulos nós vamos abordar esse tema de novo. Então ele explica a regra na hora que precisa, mas o detalhe ele traz depois. Né? E a própria, ao contrário do Dungeons and Dragons, né, o último capítulo do livro é, que é o capítulo de criação do personagem. Depois você entendeu todas as regras, todos os tipos de teste que você tem que fazer, você realmente cria o seu personagem já entendendo isso. É uma forma diferente de escrever o livro, de construir os capítulos, acho válido também. Mas para quem joga D&D como eu, talvez vai estranhar o fato de você não ver de cara como criar o personagem, né? No caso, como criar o seu rato, que faz parte da guarda, né? Então, quem não conhece os quadrinhos, né, vai perder muito do material, porque os quadrinhos dão um pouco da questão do cenário, como são as cidades, como eles se estruturam, que tipo de coisa eles vestem, né? E eu acho que tem algumas regras bastante interessantes nos livros que possivelmente vou adaptar para o D&D depois, para as minhas campanhas. Uma das regras é que, por exemplo, aqui, como os ratos são pequenos, não tem muito como portar itens, você tem na ficha um espaço para suas posses, e você só pode portar o que você conseguir escrever naquele espaço. Então isso é uma regra interessante, mas que representa aí a dificuldade dos ratos de terem mochilas carregadas de cordas e flechas e arcos, como a gente está acostumado nos nossos personagens de D&D, sejam umas mulas de carga aí cheias de itens, né? Outra regra interessante que eu acho que influencia bastante no roleplay é que você define para o seu personagem um instinto. Então você fala assim, sempre que o personagem, primeiro sinal de perigo, ele vai sacar a sua espada e vai partir para cima do inimigo. Né? Então, às vezes, ele pode estar numa situação que sacar a espada pode ser pior, porque ele vai estar cercado por uma guarda, né? Ele foi abordado numa estrada e vigias e tal cercam ele se assusta. Ele, pelo instinto, teria que fazer isso. E o mestre, sabendo dos instintos, ele deve buscar colocar os personagens em situações conflitantes que ele vai ter que fazer uma ação que não é a mais inteligente,
mas que pelo instinto ele deveria estar fazendo. Então isso dá uma ajuda a guiar o roleplay no jogo, né? Assim como outras regras que estão colocadas aqui, né? De próprio cada personagem no começo da campanha ele define um objetivo, então ele vai ser premiado com os bônus, né, no final das campanhas, se ele cumpriu ou não os objetivos. Então você ter objetivos extintos e ter situações que você teria que tomar decisão, isso define muito bem a personalidade dos personagens, né? Então você ajuda a desenvolver o roleplay através dessas pequenas regras, né? Isso pode ser adaptado ao D&D também para quem essas campanhas, né? Eu acho que como um bônus do livro aqui, né? Bastante, é um livro 300 e poucas páginas e praticamente todas as páginas do livro possuem ilustrações. Parte delas são extraídas dos livros, né, das graphic novels, né, algumas são inéditas, colocadas aqui pela primeira vez, feitas exclusivamente para o RPG. Então, se você quiser interessar pelo livro, eu sugiro fazer um two-hit combo e já adquirir também o quadrinho do Mouse Guard. Esse aqui é a segunda graphic novel, que se passa no inverno de 1152. O primeiro se passa no outono desse mesmo ano, né, conta como os personagens principais, uma história mais de como eles montaram a guarda, as primeiras aventuras. E esse é um livro com uma história que se passa no inverno, a estação mais rígida, segundo o jogo. Só que as estações têm bastante influência no como o jogo desenvolve, cada estação tem suas características. É um inverno, é uma estação onde o tempo muito ruim faz com que os ratos fiquem reclusos, né? E nesse quadrinho, conta um pouco da história deles buscando mantimentos, como que isso acontece, e aí a história tem suas reviravoltas aí, algumas surpresas que eu pretendo não estragar para vocês. Mas como vocês podem ver, a qualidade da arte é muito boa, né? Também, assim como no RPG. Bom, fica a dica do quadrinho e do RPG para vocês.